Dois ucranianos foram cercados pelos soldados russos em uma fazenda destruída pela artilharia. Os homens se viram acuados por 5 inimigos. Era um evento que aconteceu muito antes da invasão de Kursk, mas que tinha relação direta. As vidas dos homens atingidos pelos drones foram marcadas por ordens de generais. Jovens recrutas em Kursk foram capturados ou mortos após verem esses instrumentos de guerra entrarem em seus bunkers. Os russos precisaram lidar com decisões antigas para colocarem sua artilharia para finalmente pararem parte dos avanços inimigos. Colunas inteiras foram atingidas, jogando veículos para fora da estrada. Jovens de ambos os lados estavam morrendo ou tendo suas vidas modificadas para sempre pelas batalhas em Kursk. O conflito na Ucrânia estava se tornando uma disputa de quem se desgastava mais rapidamente nas recentes ofensivas. Os russos haviam seguido na direção de Donetsk nos últimos meses. Seus ganhos diários eram impressionantes. A estratégia principal era seguir na direção de Pokrovsk para cortar a linha de suprimentos ucraniana. Apenas no início de setembro, os ucranianos conseguiram finalmente parar parte dos ganhos russos diários. O mesmo aconteceu perto da vila de New York, dominada pelos russos em agosto nos avanços na direção de Toretsk. Isso permitiu que tropas a ponto de serem cercadas tivessem um alívio. Enquanto isso, a situação em Vuhledar piorava com o passar dos dias, depois de 2 anos de defesa contra tropas de elite russas. A invasão de Kursk deveria ter levado essas tropas russas em avanço para defender o território de sua própria nação. Putin não achou necessário. Alguns grupos até se deslocaram para lá, mas aparentemente nada essencial. Segundo o comandante-em-chefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, pelo menos 30.000 tropas haviam sido desviadas de Donetsk e Zaporizhia. Syrskyi delineou os objetivos principais da operação: impedir que a Rússia usasse Kursk como base de lançamento para uma nova ofensiva, desviar as forças de Moscou de outras áreas, criar uma zona de segurança, evitar bombardeios transfronteiriços de objetos civis, capturar prisioneiros de guerra e aumentar o moral das tropas ucranianas e da nação como um todo. De acordo com Zelensky, a estratégia de Kursk fazia parte de um ambicioso plano para a vitória, e era um dos fatos que havia impedido os avanços na direção de Pokrovsk por mais de 6 dias em setembro. Algo que parecia pouco, mas de grande impacto ao se notar a velocidade e eficiência dos ganhos russos. Putin afirmou que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk não teve efeito e que, ao levar unidades bem preparadas para Kursk, vindas de outros lugares, a Ucrânia tornou o avanço de Moscou em Donbass mais rápido. Os campos de batalha continuaram repletos de sangue enquanto os políticos faziam afirmações sobre os resultados de seus soldados e as estratégias de seus generais. Jovens ucranianos como Alexander Baratei avançaram por Kursk. Famílias russas de tradição militar tinham pai e filho na guerra, como era o caso de Evgeny e Arseny Okrimenko. Nesse último caso, a história desses homens relacionava Kharkiv e Kursk de uma maneira que explicava parte dos ocorridos nos dois oblastes. Enquanto eles combatiam, suas famílias e a de tantos outros sofriam esperando notícias ou então quando experimentavam o calor da guerra perto de casa. Evgeny Okrimenko era filho de militares. Nascido em 1978, tinha orgulho da tradição familiar.
Foi com felicidade que começou a servir nas forças de infantaria motorizada do Distrito Militar Central. Depois subiu muito em posto até se tornar comandante na 69ª Divisão de Rifles Motorizados, parte do 6º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Ocidental. Acabou responsável pelos combates em Kharkiv, principalmente na região de Kupiansk e Sinkivka. Alguns dizem que organizou também as defesas nas fronteiras, com orgulho de ter seu filho servindo na região. As equipes de morteiro da Brigada 138, subordinada à 69ª sob o comando de Okrimenko, trabalharam contra as forças ucranianas. Os soldados carregaram os projéteis pesados para colocarem nos tubos de lançamento. A queda dos disparos balançou as árvores e as vidas dos ucranianos. As tropas de Okrimenko conseguiram chegar até Sinkivka, onde começaram assaltos insistentes. Em um desses, os russos avançaram em BMPs para tentarem tomar o vilarejo que tinha menos de 400 residentes antes da guerra. Em 2023, os blindados passaram sobre a neve de dezembro e a fumaça dos bombardeios. Os Javelin da 30ª Brigada Mecanizada voaram das posições ucranianas, aterrissando sobre os veículos cheios de soldados. Os corpos dos mortos rolaram para o chão. Os vivos saltaram sobre a neve em busca de abrigo. Os restos enfumaçados de blindados começaram a amontoar nos campos. Os russos se acumularam nas trincheiras abandonadas, muitos deles jovens desesperados para sobreviver. Esse agrupamento só facilitou para os drones derrubarem as granadas. A primeira colocou sensatez neles. Aqueles ainda capazes correram, mas os feridos foram alvos de novas agressões que os separaram de seus membros. Aquele foi um péssimo inverno para Okrimenko, que enviou mais soldados para o ataque esperando melhores notícias. Em certa ocasião, um dos esquadrões russos conseguiu cercar 2 ucranianos da 30ª Brigada em uma fazenda destruída nos arredores de Sinkivka. As explosões das granadas e os disparos das AKs fizeram 3 deles correrem para se abrigarem nas crateras deixadas pela artilharia. 2 ainda tentaram manter o cerco, rodando a casa destruída para encontrarem uma brecha para matarem os inimigos cercados. Trocaram tiros com os ucranianos. Uma granada voou em resposta, estourando atrás deles. Os fragmentos massageando e aquecendo as costas destruíram a coragem de um dos russos, que correu para a proteção. O outro, sozinho e já sem munição, procurou pela mesma defesa, vendo os disparos passarem por suas cabeças. Os outros 3 aliados tentavam manter a cabeça baixa do mesmo jeito. Os ucranianos foram se reposicionando e seus projéteis batendo no chão, arrancando pedaços da terra congelada. Um dos russos foi atingido, sangrando lentamente na terra escura. O outro tentou se afastar, mas os disparos ainda eram persistentes. Um dos ucranianos ergueu o braço e arremessou a granada com força. Ela girou no ar até cair no buraco dos russos, soltando a onda de morte que fechou os olhos dos 2. O russo mais recuado começou a rastejar para longe, aproveitando-se da distração causada pelo colega ainda vivo mais à frente. Era o desespero de um deitado ao lado de um cadáver e a esperança de outro, vendo a oportunidade para correr. Mais uma granada explodiu sobre a terra congelada. Vendo um russo acuado e o outro fugindo, os ucranianos saíram da defesa para finalizar os inimigos. Os projéteis perfuraram a pele do homem, fazendo escorrer o sangue de um soldado apavorado em seus últimos minutos de combate. O sobrevivente voltou até seus superiores para reportar mais um desastre dos russos naquele vilarejo, onde um de seus BMPs e 4 cadáveres jaziam. Okrimenko ouviu as notícias pensando no que reportaria ao Kremlin e ao comando do 6º Exército de Armas Combinadas naquele inverno. Quando o verão de 2024 chegou, meses mais tarde, ele estava reorganizando a 69ª para os novos combates.
Seus TOS rodaram sobre o terreno coberto de lama até uma ótima posição para bombardear os ucranianos dentro de Sinkivka. Não bastasse ao vilarejo continuar resistindo, o Krymenko precisou lidar com a nova ofensiva no norte de Kharkiv no início de maio, onde o 6º Exército de Armas Combinadas lutava. Lá, parte de suas tropas, mais precisamente a 138ª Brigada de Rifles Motorizados, parte da 69ª Divisão, ganhou confiança com sucesso nos primeiros ataques. Depois, os ucranianos revidaram. O Krymenko viu seus homens caírem sob os ataques dos drones de Kiev, tombando quando os kamikazes da 14ª Brigada invadiram seus esconderijos. Veículos russos foram perseguidos nos campos, queimando com cadáveres de jovens soldados dentro. Durante a noite, a perseguição continuou. O Krymenko estava a par dos relatos de veículos de transportes blindados e armas de artilharia sendo consumidos pelos drones. Naquele verão, ele mesmo foi devorado por um desses ataques. O comandante deixou um legado com poucas histórias de vitórias. Um de seus erros, segundo uma fonte, foi estacionar parte da 138 na fronteira da região de Kursk. Entre esses homens estavam muitos recrutas, incluindo seu filho, Arseny Okrymenko, de 22 anos. Oleksandr Baratei nem sabia da existência de Arseny Okrymenko. O que ele conhecia era sua missão, algo que acabara de saber. Como parte da 82ª Brigada Separada de Assalto, sua missão era invadir o território russo de um modo que o mundo não esperava. Foi assim que ele progrediu com os homens de seu batalhão. Seus veículos Kozak atacaram grupos de recruta que mal sabiam o que fazer diante de tanto fogo. Os jovens russos foram salvos quando a 80ª Brigada de Guardas da Infantaria Naval interferiu. Foram os disparos deles que colocaram os blindados ucranianos em chamas ou virados para fora da estrada. Oleksandr saiu depressa dos veículos e procurou abrigo até que os reforços ou um resgate chegassem. Arseny, do outro lado, viu com alívio que as tropas russas começaram a se reorganizar. Estava entendendo bem o que era a guerra em que o pai morreu. Seu serviço militar fácil agora era perturbado pelo som das bombas estourando dentro de sua nação. Era uma sorte quando as equipes dos MST-AB faziam barulho. O obuseiro de 152mm infligiu ainda mais medo e morte nos ucranianos que estavam atacando. Na segunda semana da invasão, aviões alçaram voo, enquanto Arseny se perguntava quando os recrutas seriam substituídos por tropas mais experientes. Tinha esperança, pois os Su-34 já estavam sobrevoando as novas linhas de combate e despejando bombas FAB contra os invasores. Então, uma ação mais dura viria. Os ucranianos já estavam avançando ao ponto de sua presença ser registrada ao norte de Sudza, na vila de Kremianoi. Os MLRS foram acionados para pararem esse avanço. Os aviões também soltaram suas bombas nas florestas onde os inimigos se escondiam. Os drones Lancet fizeram seus mergulhos para silenciar os canhões dos tanques ucranianos. O problema era que eles continuavam. Chegavam relatos sobre as brigadas de Kiev em diferentes pontos. Eles seguiram na direção de Korenevo consistentemente. Os reforços foram sendo enviados para protegerem os vilarejos, mas os ucranianos impuseram o fogo de artilharia sobre os equipamentos sendo transportados. Muitos foram atingidos, o que deixou o fogo sinalizando a derrota dessas unidades nas florestas de Kursk. Arseny não tinha autoridade do pai para o tirar daquele inferno. Viu as mensagens mostrando quantos recrutas morreram ou foram capturados e as histórias sobre os ucranianos se aproximando cada vez mais de sua posição, sem que ninguém viesse para o substituir. Quando os drones começaram a descer sobre os postos de combate, as explosões deixaram todos assustados. Uma coisa era ver pelo celular, outra era sentir como um tanque balançava sob o impacto do drone.
Os equipamentos desapareceram ou ficaram retorcidos no meio da fumaça. As construções não valeram de nada no meio da violência do ataque. Não havia esconderijo que ocultasse os homens. Os drones entraram por toda parte, mostrando sua presença na forma de fogo. Quem estava em campo aberto acabou sentindo o impacto diretamente na pele. Arsene desapareceu em um desses ataques. Por dias, a mãe aguardou seu nome na lista dos capturados, mas depois chegou a mensagem fria e seca de que seu filho havia perecido. Era mais uma alma guardando para sempre as fronteiras da Rússia em Kursk. O ucraniano Oleksandr Baratei não tomou conhecimento disso, muito menos do sofrimento da mãe de Arsene, agora sem filho e sem marido, perdidos para a violência da guerra. Oleksandr sabia que deveria continuar. Sua vida esteve por um triz repetidamente. Nascido em 1997, era pai e tinha que voltar para casa. A filha e a esposa não ficaram nada felizes quando foi convocado em maio de 2024. Foi treinado e, de eletricista, acabou como soldado naquela missão de invadir Kursk. Estava junto com os homens da 82ª Brigada que avançaram para o norte. Um de seus principais alvos era Korenev. A missão não estava fácil. Os tanques seguiram com seus disparos, tentando amolecer os russos. Korenev estava bem protegida. Tanques ucranianos enviados para o ataque foram interceptados rapidamente pelos drones. Era difícil progredir quando as bombas Fab 3000 estavam caindo nas florestas onde se escondiam, detonando tudo que era vivo em centenas de metros. Armas russas eram preparadas constantemente para tentar deter o que quer que se movesse sob as ordens de Kiev. O Jatsint-S propeliu 152 milímetros de fúria contra os avanços ucranianos. Os pilotos de drones precisaram o encontrar para abrirem passagem para que as colunas não fossem importunadas. O equipamento e um de seus operadores foram destruídos no fogo no meio da mata. As máquinas de guerra ucranianas ajudaram a encher de fogo as florestas dominadas pelos russos. O Sivalka VM-8 lançou projéteis termobáricos para incendiar os corpos dos homens, colocando seus cadáveres carbonizados dentro das trincheiras ou ao lado de equipamentos destruídos. As tropas russas que tentaram um movimento rápido com seus ATGM foram pegas pelos drones no meio da estrada. O caminho para Korenev foi aberto aos poucos. Os ucranianos entraram na cidade, mas ainda estava difícil de avançar. Uma estratégia foi tentar um flanqueamento na direção de Sheptukivka. Oleksandr seguiu com o batalhão, abrindo caminho e afastando os adversários. Um russo que tentou deixar a região usando uma moto foi perseguido pelos drones. Um enxame seguiu atrás dele. O primeiro se aproximou da moto até chegar tão perto que o soldado desesperado caiu na beira da estrada. Ele se levantou sem sentir a dor da queda, tomado apenas pela vontade de sobreviver. O drone o cercou, escapando dos disparos da AK. O russo tropeçou no meio do desespero e recebeu a explosão. Seus restos queimados foram filmados por outro drone do enxame. O esquadrão de Oleksandr conseguiu chegar a uma vila, onde procuraram abrigo em uma casa antes de avançar rumo a Sheptukivka. Não perceberam o drone russo tramando sua morte com os kamikazes. A ameaça desceu até a casa. A onda de fogo tomou os cômodos, levando a vida de Oleksandr. Sheptukivka não seria tomada até o início de setembro de 2024. Partes conquistadas de Korenev foram perdidas nessa mesma época. Tudo ocorreu com as colunas começando um avanço forte na direção de Znagost, em 10 de setembro. O 51º Regimento de Guardas Aerotransportados colocou as esteiras dos equipamentos para amassar a terra e os motores para rugirem na direção do assentamento. As máquinas saíram das estradas para os campos para evitarem as minas. Seus canhões trovejaram contra as forças ucranianas.
Fumaça e poeira surgiram entre as casas, destruindo as construções à procura das vidas inimigas que pretendiam ceifar. Eles se aproveitaram que os ucranianos não haviam tido tempo de melhorar suas defesas. Os projéteis voaram por Snagost, impondo a violência da guerra com ainda mais firmeza dentro da nação russa. As peças de destruição começavam a ser montadas para formar o quebra-cabeça de ruínas que ilustrava o conflito. O ataque violento cercou parte dos soldados ucranianos, forçando-os à rendição. Os homens levantaram as mãos frente aos rifles do Kremlin, surpreendidos com o momento em que as colunas invadiram o assentamento quando sua função era atacar Korenevo, e seus líderes não haviam dado ordens para melhorar as defesas. Os russos conseguiram se posicionar dentro de parte das linhas ucranianas, afastando as tropas inimigas de Korenevo. A bandeira foi erguida na vila ao mesmo tempo em que novas notícias começavam a oeste. Essa contraofensiva russa começou com um novo ânimo, com as forças do Kremlin rumando com seus tanques na direção de Gordievka e Ivnezapnoi. Aparentemente, essas defesas foram retomadas durante os combates. Os tanques da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais atiraram contra os inimigos, colocando-os em fuga nos assentamentos da região. A pressão contra os ucranianos vinha agora desde Korenevo, no norte, e também a partir de Glushkovo, no oeste. Esses avanços russos não aconteceram sem resistência. O 501º Batalhão de Fuzileiros Navais Ucranianos estava lá. Quando os fuzileiros russos da 155 desembarcaram para tentar progredir ainda mais, os drones vagaram pelo céu, vigiando essas tropas nas estradas. Os inimigos se moviam pela grama. A proteção da linha de trem se tornou um ponto focal nas disputas entre russos e ucranianos. Os fuzileiros do Kremlin acabaram se acumulando e se distraindo, dando oportunidade para o drone kamikaze descer entre eles. Um dos homens fugiu apavorado, mas o outro foi atingido nas costas em cheio. Os estilhaços voaram entre os russos. Os sobreviventes recuaram com o corpo pesado com os ferimentos e a mente abalada com os corpos dos amigos deixados para trás. Parte dos ataques russos aconteceram em Komarovka para criar um novo avanço e retirar as tropas ucranianas do norte. Durante um ataque que destruiu parte da progressão ucraniana, um drone encontrou um MRAP abandonado pelos soldados de Kiev. O kamikaze tratou de eliminar de vez qualquer possibilidade de que fosse usado posteriormente. Esse veículo queimava na estrada enquanto outras ameaças pairavam sobre os ucranianos. O MTLB era um blindado de transporte de tropas desenvolvido pelos soviéticos nos anos 60 e herdado pelas forças armadas de Kiev. Ele foi outro alvo das ameaças aéreas russas em Komarovka. O Kremlin começou a comemorar essas vitórias, mas os ucranianos reagiram naquela posição também. Os MiG-29 começaram a ser preparados na Ucrânia. As aeronaves levantaram voo carregando as bombas GBU-39 de fabricação norte-americana. Uma ameaça aos soldados de Moscou que começou a aumentar nos últimos meses. Não tinha ainda nem de longe a frequência de uso das FAB, mas eram bombas com boa precisão, rumando para quebrar a resistência russa em Komarovka. As explosões arrebentaram paredes e corpos de soldados, enterrando tantos homens no solo de sua própria nação. Pouco depois, houve notícias de que essa ofensiva da 155 teria que lidar com outro problema. Os ucranianos passaram pela fronteira de Kursk bem em sua retaguarda, indicando que teriam que lidar com duas frentes de combate. Os mapas disputaram os ganhos e perdas dos dois lados, marcando em diferentes cores locais onde cadáveres de jovens estavam repousando.
as linhas mudando nas telas dos observadores da guerra ou dos estrategistas nunca mostravam a realidade sangrenta que significava cada mudança diária. Os olhares desanimados nos dias em que não havia mudanças nas linhas de combate não detectavam que mesmo essa estagnação significava avanços significativos no ciclo de violência, vida e morte existente na guerra.